Olá! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o emagrecimento do balão intragástrico, comparando-se com o emagrecimento ocasionado e proporcionado pelas as medicações anorexígenas. Ou seja, de um lado nós temos um método minimamente invasivo endoscópico e o outro temos um método minimamente invasivo medicamentoso. Existem algumas diferenças entre eles. A mais importante é a forma com que se dá o emagrecimento, as estratégias adotadas e como que, após o término do tratamento, os pacientes vão se comportar. Inicialmente, o balão intragástrico é uma prótese que faz com que o paciente tenha saciedade precoce, ou seja, ele tem fome, entretanto, quando come uma pequena quantidade, se sente satisfeito. E isso é muito interessante para quem visa, de fato, uma reeducação alimentar a médio e longo prazo. A medicação, ela tende a tirar o apetite do paciente. Ou seja, o paciente, ao invés de ter a fome, só que se saciar com uma pequena quantidade, ele normalmente não tem vontade de comer. E qual é o problema de uma coisa ou de outra coisa? Inicialmente, quando o paciente tem um apetite inibido, ele cessa a sua alimentação e dessa forma ele perde peso. Não necessariamente emagrece. Por quê? Ao deixar de comer, ele deixa de oferecer o substrato, ou seja, o combustível, para um ganho de massa magra, para uma situação onde o corpo funcione adequadamente. E quando o corpo dá-se conta de que ele não tem mais esse substrato, esse combustível externo, ele tende a se alimentar do combustível interno. E um deles são os nossos grupos musculares. E o que acontece? Quando o paciente perde músculo, ele automaticamente perde parte do metabolismo basal. Ou seja, o paciente ele perde peso durante o tratamento sem se alimentar, sem oferecer o substrato correto para o organismo. Dessa maneira, a hora que ele interrompe o uso do medicamento, ele volta a ter fome e, portanto, ele volta a comer. Mas só que quando ele volta a comer, o metabolismo dele, o metabolismo basal, que é o metabolismo em repouso, diminuiu bastante. Então, quando ele volta a comer, primeiro que o apetite dele ele retorna de uma forma bastante intensa e quando come com um metabolismo menor, aquilo vale muito mais porque ele não gasta aquilo que ele consome. Ou seja, o metabolismo abaixou porque o organismo consumiu o próprio músculo. Quando ele vai comer alimentação normal do dia a dia, ele ingere uma caloria grande que o músculo, que o metabolismo basal não é capaz de compensar. Dessa forma, ele ganha peso, ele tem uma sobrecarga calórica. Ao passo que com o balão, o paciente não tem esse mesmo mecanismo, porque ele não deixa de comer, e sim ele come orientado por uma equipe nutricional experiente que vai fazer com que ele altere os hábitos alimentares. Então, ao invés dele ter um consumo de massa magra e consequente queda metabólica, ele tem uma adequação alimentar onde as escolhas alimentares serão eficientes, o consumo menor, porque o balão dentro do estômago do paciente faz com que ele tenha uma necessidade menor de volume alimentar, ou seja, conseguimos que ele tenha uma ingestão menor calórica também. Por quê? Menor volume, adequação do conteúdo, quando o nutricionista faz esse aconselhamento, essas escolhas, ajuda o paciente a fazer essas escolhas inteligentes de alimentos com maior valor nutricional e menor valor calórico. Dessa forma, a diferença entre uma reeducação alimentar comendo e uma perda de peso não se alimentando corretamente, que é o que normalmente acontece com a medicação, é bastante importante considerar essas duas condições. Você perde peso, emagrece de fato comendo, ou seja, mantendo o aporte nutricional,
mantendo massa magra, portanto mantendo o metabolismo, ou emagrece de uma maneira mais medicamentosa, que você vai ter uma menor fome, menor alimentação, perda de massa magra, diminuição metabólica, e quando volta a consumir o alimento, seu metabolismo no chão, você não vai ter um reganho de peso muito mais rápido e muito mais de difícil controle. Portanto, uma dieta bem orientada por uma equipe nutricional faz com que você tenha uma menor chance de reganho de peso. Então, as opções a serem feitas quando vai fazer um regime é uma reeducação alimentar sem retiradas alimentares e sem substituições inteligentes, ao invés de uma parada alimentar mediada por anorexígenos, ou seja, medicamentos que fazem o paciente perder o apetite. Dessa forma, nós conseguimos ter uma situação onde vocês podem comparar adequadamente o que é um tipo de emagrecimento e um outro tipo de perda de peso. Ok? É um grande prazer estar aqui conversando com vocês. Espero que essas minhas explicações tenham sido úteis. E na próxima semana, teremos mais algum vídeo falando sobre assuntos pertinentes ao emagrecimento ou bem-estar. Muito obrigado.